Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. E que Jesus nos abençoe, que unidos a Ele possamos realizar um trabalho harmonioso, com dedicação, compromisso e amor. Pois muito bem, pessoal, eu gostaria de iniciar a aula de hoje com um pensamento, com uma mensagem teórico linguístico Henri Benveniste, que diz assim: é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito, porque só a linguagem fundamenta na realidade do ser, Então, o que ele quis dizer, essa concepção dele? Qual é a concepção dele, do Henri Benveniste, acerca da linguagem? Ele quis dizer que o homem é a própria linguagem, que o homem, através da linguagem, ele mostra a sua verdadeira identidade. Pois muito bem, quando se fala em linguagem, automaticamente a gente pensa em comunicação. A comunicação e a linguagem, ambos são indissociáveis, Nós sabemos que a comunicação é uma aptidão nata do ser humano. A todos os instantes, nós estamos estabelecendo contato com as pessoas, seja de forma escrita ou falada, E será que a linguagem, conteúdo que nós iremos, a linguagem, conteúdo que nós iremos aprender hoje, estudar hoje, tem o mesmo conceito ou tem conceitos diferenciados? Pois bem, é importante salientar a vocês que o ensino da língua vai além do que a escola ensina, que o ensino da língua vai além da correção de palavras. Por quê, professora? Porque a língua, a gente aprende a língua materna antes mesmo de chegarmos à escola. A gente aprende a língua materna, que é a língua mãe, no convívio social, com os amigos, com as famílias, com o vizinho, na escola. Então, é importante frisar que a escola simplesmente tem um papel de mudar a nossa linguagem. Mudar. O que quer dizer mudar? Transformar a nossa língua mãe, uma língua padrão, uma norma culta, que é a escola, que é a gramática ensinada na escola. A norma culta, que é a chamada norma padrão, é a língua que a escola exige que você aprenda. Então hoje, como vocês podem perceber, a aula será de natureza puramente linguística. Hoje iremos aprender código, língua e linguagem. Então, professora, o que será que é a linguística? A linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal do homem, analisando a estrutura das palavras, expressões e seus aspectos fonéticos. Pois muito bem, o que iremos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje você vai aprender o que é língua, o que é linguagem, os tipos de linguagem, que é a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, as concepções de linguagem e a comunicação e os elementos da comunicação. Vendo aí? Vamos aprender hoje muita coisa. Pois bem, vamos lá aqui apresentar agora o conceito de língua, A língua é um sistema de representação socialmente constituído por signos linguísticos. Para existir a linguagem verbal, é preciso existir uma língua ou um código comum entre os falantes de uma mesma sociedade. Pois bem, nós somos brasileiros, E o nosso código é a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, como vocês podem ver, é o código língua inglesa. Então, para a gente se comunicar, para que haja a linguagem e a comunicação, a linguagem e a comunicação, ela é exercida através de um código. E nós temos o nosso código, que é o código da língua portuguesa, para que a gente possa interagir com o outro no dia a dia. Aí vamos para a linguagem. A linguagem é uma atividade humana que nas representações de mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas expressões. Nós sabemos que a linguagem é uma atividade puramente humana, ou seja, a linguagem é uma atividade que só pertence aos humanos.
Há 20 anos atrás, né, foi feito um estudo com os linguistas, realizaram estudos com as abelhas em comunicação. E eles aí perceberam que a linguagem é nata propriamente do ser humano, porque o gato mia, o cão late, mas eles não estabelecem uma linguagem propriamente dita. Eles apenas têm a noção, a reação de entender que o outro, o ser humano, fala para ele. Mas eles não têm uma linguagem propriamente dita, ok? Então, fiquem cientes que a linguagem somente é pertencida aos humanos. E o uso da linguagem ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores, de um receptor, de um emissor e receptor. Professora, como é que ocorre o uso da linguagem? A linguagem ocorre na interação social. Nós precisamos socializar com o outro para poder estabelecermos uma comunicação, né? Exercitar a nossa linguagem. A linguagem precisa de um emissor, de um receptor, né? E adiante vocês terão o conceito desses elementos da comunicação. Aí vamos ver os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, né? Que é uma linguagem construída a partir de palavras escritas ou faladas. Por exemplo, a entrevista de emprego, o diálogo entre os amigos, uma notícia de jornal, debate, uma bula de remédios. A linguagem verbal ela é capaz de gerar dúvidas, né? Manipular ideias, despertar curiosidade e de gerar conflitos. De acordo com Fiorin, em 2002, a linguagem verbal é então a matéria do pensamento, é o veículo da comunicação social. Assim como não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem comunicação. Tá vendo aí, gente? Que a linguagem é realmente algo nato do ser humano. É impossível o homem, de forma geral, viver sem a linguagem, sem o ato da comunicação. Pois bem, aí nós temos aqui o exemplo de linguagem verbal. Nós temos aí a filmagem, sorria, você está sendo filmado, né? Nós temos aqui uma garota pronunciando palavras. Temos aqui um cartaz que diz assim, dê o que não precisa a quem mais precisa. E temos também aqui o aviso, não fume nesta área, ok? Aí, a linguagem não verbal é a linguagem constituída sem palavras. Ela é construída a partir de imagens, cores, gestos, danças, mímicas, né? Olha aqui os exemplos de linguagem não verbal, né? É proibido estacionar, né? É proibido falar, né? Os emojis aí mostrando sentimentos de alegria, né? De tristeza, choro. Então, tudo aí são linguagens, tá? Aí vemos aqui a linguagem verbal e não verbal, que é uma linguagem mista, né? Que tem o uso das duas, que o ser humano faz uso das duas linguagens ao mesmo tempo. Aí aqui nós temos, né? Não fume, né? Aí temos aí a linguagem verbal, escrita, não fume, e temos o código aí, né? A imagem, aliás. Temos aqui no outro cartaz, aviso, área e manutenção, tá vendo? E depois daqui nós temos não pise na grama, silêncio, operação, silêncio na biblioteca. E o outro que diz comunicação verbal e não verbal. Nós temos aí, né, os avisos, temos aí as imagens. Então a comunicação verbal e não verbal é quando ela é constituída por palavras escritas e imagens, ok? E agora vamos entender a concepção de linguagem, né? Como nós falamos que a comunicação depende da linguagem, né, para ser exercida. E nós temos a linguagem, as concepções de linguagem. São concepções, são pensamentos, são conceitos. Então aqui, que é a linguagem, nós temos a linguagem, 3 concepções de linguagem. Nós temos a primeira, que é a linguagem como expressão do pensamento, né, que o homem expressa seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias através da linguagem, né? A linguagem como instrumento de
informação, né? Nós usamos a linguagem como instrumento de informação, né? Através dos meios de comunicação, das notícias, dos jornais de TV, ok? E a linguagem como instrumento de interação. A linguagem como instrumento de interação é como já foi mencionado. Precisamos de uma sociedade para que possamos pôr em prática a comunicação, a nossa linguagem. Então temos aí as 3 concepções de linguagem, que é primeiro a linguagem como expressão de pensamento, a linguagem como instrumento de informação e a linguagem como instrumento de interação, ok? A palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. O ato de comunicar implica em trocar mensagens, que por sua vez envolve uma emissão e recebimento de informações, né? Como já foi mencionado anteriormente, para a gente praticar o ato de comunicação, nós precisamos dos interlocutores, que é a presença de um emissor e um receptor. O emissor que vai emitir a mensagem e o receptor que vai receber a mensagem. E pois muito bem, agora vamos ver aqui os elementos da comunicação. São 6. Quais são eles? Primeiro, nós temos o emissor, emissário, locutor, né? É aquele que envia a mensagem. Segundo, temos o contexto referente, situação a que a mensagem se refere, né? Onde foi? Qual foi o contexto? Qual é o contexto dessa mensagem, né? A mensagem é o conteúdo das informações transmitidas. Temos o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Se a mensagem foi transmitida por via celular, por e-mail, e por aí vai. O código é o sistema utilizado pelos falantes para comunicar a mensagem. Nós sabemos que nosso código é a língua portuguesa, né? O receptor, destinatário, locutário, que é a mesma coisa, é aquele que recebe a mensagem. Pois bem, então aqui a Pro deixou aqui a aula explorada para vocês. Eu espero que vocês tenham o compromisso de ler, né? Todo o conteúdo que está aí, foi apresentado. E também a Pro vai deixar uma atividade para vocês responderem com base na explanação da língua portuguesa de hoje. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.